Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Maratona de Estudante. Eu me chamo Henrique, um dos fundadores aqui do canal, no qual nós vamos trazer diversos conteúdos para você, que vai desde biologia, química, física, matemática e outras matérias. E lembrando também que nós teremos vídeos todo dia, ok? Então vamos para a nossa primeira aula de geografia, tratando de um assunto muito importante, que é a hidrografia. Vocês já perceberam que a lousa já está montada aqui, porque hoje vai ser uma aula bem conceitual. Nós vamos tratar de conceitos importantíssimos empregados no estudo da hidrografia. Então vamos para o nosso conceito de bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? É uma porção do relevo drenado por um rio principal e seus afluentes, e que vai funcionar também como receptor natural da água da chuva. Então a bacia pega a água da chuva e incorpora na sua dinâmica. Bom, agora em relação aos rios. Nós temos duas categorias para dividi-los. Nós temos em relação ao volume de água e a orografia. Em relação ao volume de água, nós temos os rios perenes e os rios intermitentes, também chamados de temporários. Bom, nos rios perenes, o que é algo perene? É algo duradouro, que dura bastante tempo. Então o rio ele vai ter o seu curso d'água durante o ano inteiro, o que já não acontece com os rios intermitentes, no qual em determinada época do ano, o curso de água do rio ele vai secar, seja por evaporação, seja por infiltração. E vale salientar que no rio perene, como é um rio que dura muito, ele vai ser um rio caudaloso, em que vai ter um grande volume de água. Exemplos de rio perene, você tem o rio São Francisco. Aí você pode estar se perguntando, mas Henrique, o rio São Francisco, ele alimenta a bacia no São Francisco, que fica ao nordeste. Como que ele pode ser um rio perene? Então, gente, o rio São Francisco, ele nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, ou seja, na região centro-oeste, de clima tropical chuvoso. Por isso que ele não é um rio temporário. A exemplo também de rio perene, como a gente pode citar o rio Amazonas, que é um dos maiores rios e também um rio muito caudaloso. E rio intermitente nós temos no Ceará o rio Jaguaribe. Beleza? Em relação à orografia, lembre-se sempre que orografia é sinônimo de relevo. Nós vamos ter os rios planálticos e os rios de planície. Os rios planálticos eles vão ter uma grande variação de altimetria, ou seja, você vai ter trechos dos rios de maior altimetria e de menor altimetria. Eu fiz um esquema para a gente entender um pouco dessa dinâmica. Aqui eu separei duas situações, a primeira situação e a segunda. Aqui o ponto A e B, aqui o ponto A e B. Esse daqui, a primeira situação, tem altura Hzão e aqui Hzinho. Agora eu te pergunto, em qual dos dois pontos B a velocidade da água vai ser maior? Na situação 1 ou na situação 2? Bom, se você disse a situação 1, você está certo. Aqui a velocidade da água vai ser muito maior do que aqui. E é isso que nós vamos provar hoje aqui. Bom, nós vamos pegar essa situação 1, como está aqui em exemplo mesmo. Nós vamos deixar o ponto A e B. E agora nós vamos trabalhar com uma esfera. Então nós vamos colocar uma esfera aqui que vai partir do ponto A, do repouso. Ou seja, sua velocidade vai ser zero e ela vai chegar até aqui, o ponto B. Nós queremos descobrir justamente a velocidade no ponto B. Então, o que acontece? Aqui nós vamos utilizar de um conceito físico da chamada energia mecânica, ou seja, da conservação da energia mecânica. Então, nós vamos utilizar aqui um conceito da conservação de energia mecânica, que nós faremos o seguinte. A energia mecânica em A é a mesma que em B. Bom, se você nunca ouviu falar, não tem problema, vocês vão ver mais à frente com o Frederico. Então, como eu disse, a energia mecânica em A, ela vai ser igual à energia mecânica em B. Lembrando que nós vamos adotar o referencial aqui no ponto B. Então o RF vai ser o referencial. O que é energia mecânica? É a soma de duas energias, da energia potencial e da energia cinética. Então nós vamos colocar aqui energia potencial de A mais energia cinética de A é igual a energia potencial de B mais a energia cinética de B. Bom, qual é a fórmula da energia potencial? É mgh. Então, massa do corpo, gravidade e altura, que aqui é o caso do A.
E a energia cinética é mv² sobre 2. Então, massa do corpo, velocidade do corpo ao quadrado sobre 2. E aqui nós aplicaremos também para o corpo B. mvb² sobre 2. Bom, como nós adotamos o referencial no ponto B, aqui no ponto B a altura vai ser 0. Então a energia potencial em que tem altura, ela vai anular aqui. E como a esfera ela partiu do repouso, a velocidade inicial dela é 0. Então nós cortaremos também a energia cinética. Então sobra mgHA é igual a mvb² sobre 2. Eu vou fazer assim porque eu quero cortar as duas massas. Então eu corto a massa, passo esse 2 multiplicando o GH e nós vimos que a velocidade em B é igual a 2G vezes a altura de A. O que nós vemos nessa fórmula? Que 2G é um valor fixo. É o 2 multiplicado pela gravidade. Então sempre essa multiplicação vai ser 10. O que vai variar? É justamente a altura. Então aqui nós denominamos que isso é uma constante, porque não muda. O que vai mudar é mais a altura. Então aqui, se a altura ela aumenta, a velocidade ela também aumenta. Entendeu? E se a altura ela diminui, a velocidade também ela diminui. Então com isso, nós vimos que na primeira situação, a velocidade no ponto B era maior porque tinha maior altura. E aqui nós acabamos de mostrar que a altura no ponto B está intimamente relacionado com a altura do ponto A. E por que é importante a gente saber isso? Porque os rios planáuticos eles são extremamente utilizados para a geração de energia. Então eles são muito utilizados nas usinas hidrelétricas. E o que acontece nas usinas hidrelétricas? Nós temos a conversão da energia potencial para energia cinética. Então vamos colocar aqui a forma. Nós temos a conversão da energia potencial, mgH, para energia cinética, mv² sobre 2. Então o que acontece nessa conversão? Você vê que o H ele acaba cedendo espaço para o V, que, diga-se de passagem, está elevado ao quadrado. Ou seja, nessa conversão, quanto maior o desnível orográfico, maior a velocidade. Ou seja, maior a potência com que as águas elas vão chegar nas turbinas das hidrelétricas e gerar energia. E lá você vai ter outros processos que vocês verão mais para frente com o Frederico. Então, lembre-se que nos rios de planaltos você tem diferença orográfica, você tem velocidade da água e uso para geração de energia. Beleza, gente? Então vamos agora para os rios de planície. Os rios de planície são rios em que não vai ter uma diferença altimétrica muito grande. E eles vão ser utilizados principalmente para a navegação. Bom, os rios planáuticos, por terem uma diferença orográfica, eles também podem ser navegáveis. Isso daí se dá por meio de eclusas, que são estruturas em que você consegue passar os desníveis do rio. Então se eu quero chegar aqui nesse ponto no rio e eu estou aqui com o meu barco, eu vou para a eclusa, entro na compota e pelo bombeamento de água eu consigo passar esse desnível do rio. Beleza? Um exemplo de rio de planalto, nós temos o rio Paraná. E rio de planície, nós temos o rio Paraguai. Beleza, galera? E em relação à alimentação das águas, nós temos 3 tipos de regime. O regime nival, pluvial e o regime misto. O regime nival ele vai vir do degelo, ou seja, do derretimento das neves. Aqui no Brasil vai vir do degelo dos Andes. O regime pluvial é próprio da água da chuva e o regime misto é que congrega tanto o nival como o pluvial. Um exemplo disso é o nosso rio Amazonas, que tem um regime misto. Beleza, galera? Vamos agora ao escoamento das águas. Aqui nós vamos falar principalmente da drenagem das águas. Nós temos a drenagem endorreica. Endo vem de interno, ou seja, o rio ele vai desaguar em mar fechado ou dentro do continente. Nós temos a drenagem exorreica. Exo vem de externo, ou seja, o rio ele deságua em mar aberto, fora do continente. Eu coloquei um asterisco porque a drenagem exorreica prevalece aqui no nosso território brasileiro. Nós temos também a drenagem
arreica, na qual o curso de água ele vai desaparecer, seja por infiltração, seja por evaporação. Isso é muito comum em áreas em que tem altas temperaturas, como é exemplo dos desertos. E nós temos também a drenagem criptorreica, na qual o curso de água ele vai para áreas subterrâneas, então como grutas e cavernas. Bom, em relação à foz, o que é a foz? É o lugar onde o rio ele vai desaguar. Nós temos dois tipos de foz, a foz em delta e a foz em estuário. Vamos entender um pouco aqui na foz em delta. O que acontece? Aqui prevalece rios de planície. Então, como nós comentamos, menor desnível orográfico, menor velocidade, isso faz com que o rio, no seu curso, ele carregue sedimento. E quando ele vai desaguar, ele vai depositar esses sedimentos aqui. Isso acontece de rio em rio, de tal modo que a deposição desses sedimentos vai ser um obstáculo por um único canal só para o rio desaguar. E nós temos também a foz em estuário, que aqui prevalece o rio de planalto, um maior desnível orográfico, uma maior velocidade e apenas um único canal para o rio desaguar. Então, exemplos na foz em delta, nós temos o rio Nilo, nós temos o rio Amazonas, o rio Paraíba e o rio Paranaíba do Sul. Nós temos também aqui na foz em estuário o rio da Prata, o rio Tocantins e também o rio Amazonas. Ou seja, o rio Amazonas ele tem uma foz mista. Bom, galera, agora nós vamos conversar sobre uma coisa muito importante que por vezes causa confusão em alguns, que é o sentido da água. Eu estou falando de amontante e ajusante. Quando eu digo amontante, eu me refiro ao local por onde a água começa a correr, ou seja, a montante é em direção à sua nascente. E quando eu digo jusante, eu quero dizer o sentido de fluxo da água do rio até a sua foz, ou seja, a jusante é o sentido do rio em direção à foz. Eu vou fazer um esquema aqui para vocês, em que aqui nós vamos ter a nascente e aqui a foz. A montante é no sentido em que começa a correr a água do rio. Então a montante é em direção à nascente. E a jusante é o sentido de fluxo da água do rio até a sua foz. Então é da nascente à foz, a jusante. E lembre-se que o rio ele sempre corre de montante a jusante, da nascente até a foz. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouco das margens direita e esquerda. Vamos dar um exemplo para ser bem didático, que o rio ele esteja correndo para dentro da lousa. Se eu me posiciono aqui no rio, qual é a minha margem direita? Aqui. E a minha margem esquerda? Aqui. A nascente está aqui e a foz está aqui. Agora, se o rio estiver entrando na câmera e eu me posicionar aqui, a minha margem direita é esta e a minha margem esquerda é essa daqui. A nascente está para lá e a foz está para aí. Bom, galera, então vou deixar agora um tempo para vocês tirarem um print, copiar e já eu volto. Bom, pessoal, então hoje foi uma aula bem conceitual. Nós trabalhamos conceitos importantíssimos no que diz respeito à hidrografia. Se você gostou, curta, compartilhe, fala com seus amigos. Se surgiu ou surgir dúvida, pode mandar pra gente. Lembrando que todos os dias terá vídeo no canal e na nossa descrição do vídeo terá o nosso Instagram em que nós publicaremos assuntos relacionados aos estudos. Obrigado!